Amanhã amanhece tranquila na casa de praia, mas logo essa calmaria se desfaz quando a câmera se aproxima de Gerluce e Paulinho, ainda abraçados depois de uma noite intensa de conversas e promessas. A luz suave entra pela janela, iluminando o rosto dos dois enquanto eles trocam juras de amor. Paulinho segura as mãos dela com força, como se temesse perdê-la, e fala com a voz baixa, quase rouca de emoção. Eu não sei mais viver sem você, Gerluce, diz ele, olhando fundo nos olhos dela. Ela respira fundo, emocionada com a sinceridade dele. Cada palavra parece pesar, carregar uma história que ainda está sendo construída. Gerluce sorri com doçura, mas também com uma determinação escondida, uma parte dela claramente dividida entre o amor que sente e os planos grandes que a esperam. Eu te amo, Paulinho, mais do que imaginei que poderia amar alguém. Eles se abraçam de novo, um abraço longo, cheio de silêncio, como se ali coubesse tudo o que não conseguem dizer. A cena corta para Lígia, que está sozinha em seu quarto, segurando um frasco de remédio nas mãos. A expressão dela é de dúvida e inquietação. Ela olha para o comprimido como quem encara uma ameaça. A lembrança vem, Viviane foi quem comprou o remédio, e isso a deixa ainda mais preocupada. Ela hesita, inspira devagar, e por fim toma a última dose. O gesto é simples, mas a angústia no rosto diz tudo, algo nela não está em paz. A câmera se desloca para outro canto da cidade, onde Jorginho é confrontado por Bagdá. Eles estão lado a lado, mas a distância emocional entre os dois é enorme. Bagdá tenta entender, tenta arrancar a verdade, mas Jorginho desvia o olhar, inquieto, fugindo da responsabilidade que paira no ar. Então, você é meu pai ou não? Pergunta Bagdá, num tom que mistura medo, esperança e raiva. Jorginho respira fundo, mas não responde. Ele apenas nega com a cabeça, não uma resposta clara, apenas um desvio. Um silêncio pesado se instala, como se cada segundo aumentasse a frustração de Bagdá. A cena volta para Gerluce, desta vez falando com Viviane, com um ar de urgência. O clima entre elas é tenso, mas educado. Eu vou antecipar minha volta, anuncia Gerluce, com firmeza. Não posso esperar mais. Está na hora da expropriação. Viviane tenta disfarçar a preocupação, mas seu olhar mostra o contrário. Ela concorda com a cabeça, mas está tensa. Sabe que a decisão de Gerluce muda muita coisa, e acelera um processo que ainda não está totalmente seguro. Logo depois, vemos José Maria conversando com Viviane. Ele fala com voz contida, mas profundamente preocupado. Andam lado a lado pela chacrinha, enquanto olhar para os pacientes ao redor. Viviane, isso não está me cheirando bem. Esses remédios, essas histórias. Eu estou preocupado com a saúde dos moradores daqui. Viviane franze o senho, sentindo o peso da responsabilidade. Ela tenta tranquilizá-lo, mas nem ela mesma está tão tranquila assim. A câmera se demora em sua expressão, mostrando claramente que essas dúvidas estão crescendo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Cláudia entra em contato com Rogério. Ela está em um hotel, visivelmente atenta para garantir que ninguém a veja ou ouça. Quando atende, sua voz é baixa. Rogério. Gerluce deixou a casa de praia. Está a caminho. O silêncio do outro lado diz muito, até que Rogério finalmente responde, satisfeito. Ótimo. E sobre mim? Ninguém desconfia que você está vivo. Confirma Cláudia, com firmeza. Está tudo sob controle. Rogério respira aliviado, como se tirasse um peso enorme das costas. Mas aquela sensação dura pouco, o clima de perigo está por toda parte. A narrativa volta para a casa de Arminda. Zenilda caminha pela sala, observando Arminda, que tenta agir normalmente, mas não consegue esconder a preocupação estampada no rosto. Zenilda, sempre atenta, percebe. Você também está preocupada com esses boatos dos remédios, não está? Diz Zenilda com voz baixa e direta. Arminda para por um momento, encara Zenilda, mas não responde. A ausência de resposta já é resposta demais. Zenilda entende que a situação está mais séria do que imaginava. A seguir, vemos Gerluce novamente, dessa vez conversando com Lígia e Joelle sobre sua viagem. Ela explica de forma prática, determinada, mas por trás das palavras existe um senso de urgência. Joelle tenta sorrir, tenta minimizar a tensão, mas todas ali percebem que algo grande está prestes a acontecer. Tudo corre normalmente, até que chegamos à cena mais intensa do capítulo. A rua está movimentada, carros passando, pessoas conversando, o cotidiano comum. Zenilda, distraída pelos próprios pensamentos, caminha enquanto retoma tudo que ouviu ao longo do dia.
Os boatos, os remédios, o retorno antecipado, o comportamento estranho de Arminda. Mas então, em um segundo de puro choque, Zenilda vê alguém que jamais esperaria ver. Ela arregala os olhos, o corpo trava. A respiração falha. Rogério. Em plena rua. Vivo. Ali. Como se nada tivesse acontecido. Zenilda leva a mão à boca, completamente estarrecida, quase sem acreditar no que vê. O mundo ao redor parece desacelerar. Ela dá um passo para trás, desnorteada. Arminda, que está ao seu lado, percebe imediatamente a reação dela. Vira o rosto, e então vê também. Mas ao contrário de Zenilda, Arminda reage com algo muito mais sombrio, quase instantâneo. Seus olhos se arregalam por um segundo, e então se estreitam. Existe medo, existe pânico, mas também existe cálculo. A câmera mostra as mãos de Arminda tremendo. Ela olha para Rogério, depois para Zenilda. Ela sabe que se Zenilda contar o que viu, tudo se desmorona. Tudo. O tempo parece congelar. Zenilda abre a boca para falar algo, talvez um grito, talvez apenas o nome dele, mas não tem tempo. Num impulso rápido, desesperado, quase animal, Arminda empurra Zenilda com força. A ação é brutal e repentina. Zenilda perde o equilíbrio, o corpo projetado para frente. E então, o som. O ônibus freando. Gritos de pessoas ao redor. O momento é rápido demais, mas ao mesmo tempo eterno. A cena termina abruptamente, deixando apenas o som da respiração acelerada de Arminda, o choque das pessoas e o peso dramático do que acabou de acontecer.